One Piece é conhecido por ser uma obra bastante inovadora, tanto nos seus personagens quanto na sua maneira de contar a história, no jeito que o roteiro rebusca elementos colocados lá no começo de tudo e amarra tudo bonitinho, mas também é conhecida por ser uma obra que não gosta, ou pelo menos não tem a coragem de deixar pra trás alguns personagens. Por mais que nos seus mais de 1000 episódios existam mais de 1000 personagens com nome, com personalidade, com relevância, a gente pode contar nos dedos de uma mão quantos personagens importantes realmente morreram nessa trajetória. E esse, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos mais atacados por toda a fanbase e por quem vê de fora. Mas eu vou te explicar hoje por que ninguém morre em One Piece. Bom, inicialmente é bom a gente conversar um pouco sobre o elemento, o uso do fator morte dentro de uma obra, principalmente quando falamos de mangá, que são um pouco mais conhecidos por utilizar esse fator de vez em quando, até mesmo em personagens importantes. Como um bom exemplo disso, temos toda a franquia de Dragon Ball. Inicialmente, em Dragon Ball clássico, mortes eram extremamente raras. Na verdade, elas começaram a ocorrer no final da primeira parte do anime, quando eles enfrentam Piccolo Daimao pela primeira vez. O primeiro amigo do Goku, a primeira pessoa que morreu em volta dele foi o Kuririn. E foi um momento extremamente chocante, foi um momento que ele ficou completamente revoltado e saiu em busca de vingança. Afinal de contas, o melhor amigo dele, que treinava com ele o tempo inteiro, simplesmente lhe foi tirado. Ele morreu. E esse tipo de morte tinha um peso gigantesco para Dragon Ball, por mais que as esferas do dragão já existissem, já que eles não a utilizavam dessa maneira, as mortes não eram tão comuns, por assim dizer. Mas a gente não pode dizer o mesmo de hoje em dia. Hoje em dia Dragon Ball é bastante conhecido, às vezes até exagerado nesse fator de ressuscitar sempre seus personagens. As mortes não têm mais tanta importância assim dentro de Dragon Ball, porque, afinal de contas, no final eles podem pegar as esferas do dragão e ressuscitar. Então, quando o personagem morre, não necessariamente é tão impactante quanto foi aqui em Dragon Ball Clássico, quando vimos o Kuririn morrer pela primeira vez. Sou eu, Kuririn. Foi assassinado. Tendo isso como padrão, temos a resposta de que a repetição de um elemento, nesse caso o elemento morte dentro de um anime, acaba tirando seu impacto. E One Piece já tem bastante repetição de outros fatores. É bastante criticado pelo mesmo estilo de arco, um arco após o outro, com ele chegando numa ilha, resolvendo os problemas, fazendo uma festa e indo embora. Se eles utilizassem esse elemento da morte em um momento específico, também ficaria repetitivo. Mas não é essa a justificativa final, não é essa a resposta para a questão. Porque dentro de One Piece já vimos inúmeros momentos que personagens deveriam ter morrido. Personagens que trariam ali um peso maior, um peso narrativo até mais interessante com a sua morte, traria um arco finalizado para esses personagens e pontos que são simplesmente absurdos que você não imagina como eles sobreviveram. Estou falando aqui, claro, o primeiro momento que a gente vem à cabeça, que é em Alabasta. O Pell levou uma bomba gigantesca nos pés e explodiu longe da cidade, longe da capital, e nem mesmo morreu. Ele era forte, mas não era uma coisa inacreditável. Outros personagens já morreram dessas formas, e outros personagens já morreram de formas muito mais simples, mas não foi o que aconteceu aqui. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, essa é a morte que não ocorreu, que mais deixa os fãs chocados, mas todos os arcos, praticamente, temos outras coisas parecidas. Zoro é um dos personagens que sempre vai ao limite da sua vida em todas as lutas e em todos os momentos.
Luffy, já foi dito mais de uma vez o quanto ele tá regredindo a sua expectativa de vida por conta da forma que luta e pelo jeito que ele sempre vai ao limite. E até mesmo existem momentos questionáveis quanto à vitória de alguns desses personagens e o jeito que eles triunfaram sobre seus inimigos. Então, na verdade, se a gente for analisar quem realmente morreu em One Piece e por quê? Muito tempo atrás, quando o Guto do passado teorizou sobre o Sabo estar vivo, ele disse o seguinte: mortes não ocorrem torto e à direita em One Piece. Elas ocorrem apenas quando tem um propósito narrativo gigantesco, quando vai ter uma mudança muito grande da água pro vinho, e aquela morte vai simbolizar isso. Pelo menos era assim que as mortes tinham ocorrido até aquele momento. Tivemos mortes impactantes que se encaixam nesse aspecto aqui, que são a do Ace e do Barba Branca. A do Barba Branca simplesmente revolucionou o mundo de One Piece. Foi um marco, uma passagem de uma era para outra. Fez um escândalo no mundo inteiro, mudou como o mundo se entendia, simplesmente pela perda de um personagem. One Piece wa jitsuzai suru! E a morte do Ace, nem preciso dizer que é extremamente importante, principalmente pro personagem do Luffy, que teve o seu meltdown ali, teve o seu derretimento, teve a sua queda, teve a sua tristeza, angústia, até ser retirado do fundo do poço. Mas ele perder uma pessoa extremamente importante fez com que ele entendesse pela primeira vez os riscos, perigos e medo, e que dessa vez entendesse de uma vez por todas que ele precisava cada vez ficar mais forte para proteger os seus amigos e proteger todo mundo que ele queria. Então, as duas mortes mais impactantes da obra inteira, uma impactaram completamente o protagonista e outra o seu universo, o universo de One Piece inteiro. Mas Guto, o que isso tem a ver com os outros personagens? Por que os outros personagens não morrem? De vez em quando, talvez não tiraria tanto impacto assim, colocar um personagem aqui, um personagem mais irrelevante, um personagem um pouquinho talvez mais relevante. Qual seria o mal disso? E então entramos na justificativa final, que é na verdade a mensagem. Quando a gente trabalha uma obra, quando pensa num roteiro, quando pensa numa história, o ponto principal sem sombra de dúvidas, é a mensagem. E o restante vai funcionar em prol dela. Às vezes para bem, às vezes para mal. A verdade é que o Oda deveria, narrativamente, talvez, matar mais personagens. O Pel, outros personagens a cada arco, porque é praticamente impossível sobreviver tanta gente importante no meio de guerras, com pessoas fortes e, enfim, na realidade ele já teria perdido pelo menos alguns companheiros ali dos Chapéus de Palha. Mas uma coisa acaba indo acima da narrativa, que é a mensagem. One Piece não é sobre morte, por mais que isso pareça inverossímil dentro da obra. One Piece fala sobre algo diferente. E eu percebi isso quando a gente estava comentando bastante sobre o arco de Wano, que ainda tá num processo que pode mudar bastante coisa do que eu vou falar aqui, mas que não muda em One Piece até esse momento. A gente estava aguardando muito em One Piece que chegasse o momento da tragédia de Wano, porque o teatro Kabuki do Japão tem vários atos, e dentro desses atos existe o ato da tragédia, e o arco de Wano teve sua estrutura mais ou menos baseada nesse teatro, e ficamos aguardando então a tragédia muito tempo. Até esse momento ela não chegou, e se ela chegar, vai ser de uma forma diferente do que estávamos aguardando, porque a tragédia, quem vai morrer? Essa era a grande questão. Quem vai morrer? Porque afinal de contas, uma tragédia vai trazer a morte de algum personagem. Até esse momento, não teve esse personagem realmente relevante que morreu. Não morreu um Mugiwara, não morreu um personagem grande, não morreu nada que fosse narrativamente relevante a esse nível. Só que a tragédia de Wano ocorreu. A tragédia de Wano não ocorreu em um momento em que perdeu um herói. Wano vive numa tragédia desde sempre. Desde muito tempo antes, desde 20 anos atrás, eles estão lutando contra a tragédia
todos os dias. São todos os dias com pessoas escravizadas, pessoas morrendo de cansaço, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo pelas mais variadas razões geradas pelos seus governantes. Qual era a tragédia exatamente que a gente estava esperando que chegasse ao ano? Porque a tragédia já estava lá. E é curioso porque no mundo de One Piece, por mais que a gente não veja a morte acontecendo, a gente sabe que ela está ocorrendo com as pessoas comuns. Não necessariamente com o grupo principal dos protagonistas, não necessariamente com um monte de gente, mas o mundo está afundado em tragédia, em destruição, em tristeza. E o Oda não quis colocar isso no seu grupo principal. Por quê? Mais uma vez, porque o One Piece não é sobre a tristeza. O One Piece é sobre a festa. One Piece é sobre aquela algazarra, sobre aquela reunião, sobre aquele festival que tem no final de todos os arcos. Por mais que narrativamente talvez seja um pouco mais interessante, personagens morrendo, tendo um peso maior, a gente sentir um pouco mais de medo de que as coisas possam realmente dar ruim, não é essa a história que o Oda quer contar, não é essa a mensagem que ele quer passar. Ele não quer passar para os espectadores a impressão de que se você lutar pelos seus sonhos, você vai morrer no final das contas. Se você estiver junto com seus amigos, você vai ter que sacrificar por eles e você vai morrer. Você não vai chegar no final daquela jornada. Pelo menos eu vejo e entendo que não é isso que o Oda quer fazer. Porque o One Piece, na verdade, é sobre esperança. Por isso que todos os arcos têm uma estrutura parecida e todos acabam bem. Por isso que já tivemos inúmeras guerras gigantes e alguns poucos personagens morreram nesse caminho. Personagens que foram importantes para impactar o mundo de uma maneira gigantesca, ou alguns que estavam perdidos de uma outra era, de uma outra geração, que passaram seus sonhos para frente, mas sempre tendo uma resolução em festa. Eu já comentei aqui em outros vídeos sobre personagens que eu imaginaria que poderiam morrer em One Piece, mas, sinceramente, é bem possível que a guerra final não mate quase ninguém. Porque se o objetivo do Luffy é fazer uma festa com todo mundo, como ele poderia festejar tão feliz quanto ele é se estivessem faltando os seus amigos? Por quê? Porque o Oda não tem coragem de matar os personagens? Porque ele não pensou direito? Porque a obra é ruim? Porque poderia ter um peso maior? Não, porque a ideia da mensagem de esperança acaba indo acima da própria narrativa. O Oda quer que você assista, quer que você leia, quer que você sinta que as coisas podem melhorar. Que não importa a situação triste, a situação ruim que você esteja, o fundo do buraco, o fundo do poço, você vai conseguir se levantar junto com todo mundo e, enfim, festejar. この戦いに勝って今までで一番でっけえ宴をやろう！なった